Olá, seja bem-vindo à aula de eletricidade básica. Na aula de hoje, iremos estudar sobre as grandezas elétricas. Então, vamos à aula. Na aula de hoje, vamos iniciar nossos estudos através das grandezas elétricas, onde iremos estudar tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. Mas o que é tensão elétrica? Tensão elétrica é a força capaz de deslocar os elétrons por um condutor através de uma diferença de potencial. Para que você entenda realmente o que é tensão elétrica, você vai ter que entender o que é diferença de potencial. Temos aqui dois barris. Um barril com maior potencial de água e um barril com menor potencial de água. Eu tenho aqui uma diferença de potencial entre os barris. Tudo na natureza tende ao equilíbrio. Então imagina só. Colocamos um resistor para abrir ou fechar a passagem do fluido de água. No primeiro barril, onde eu tenho maior quantidade de água, ou seja, onde eu tenho um maior potencial, a partir do momento que eu abro esse resistor, na natureza tudo se mantém o equilíbrio, aonde tem mais vai doar para onde tem menos. E aí o que é que acontece? Os barris se equilibram e não há mais diferença de potencial. Por quê? Porque aonde tinha maior quantidade de água, doou para onde tinha menor quantidade de água. Lembre-se disso, na natureza tudo tende ao equilíbrio. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Agora vamos pegar aí como um exemplo um átomo. Eu tenho um átomo de prata e eu tenho um átomo de alumínio. Tenho dois átomos, tenho dois materiais de formas diferentes, né? A prata, ela tem um elétron na sua última camada, chamada camada de valência, como a gente vimos na aula anterior. O alumínio é composto por 3 elétrons na camada de valência. O que isso quer dizer? Eu tenho um átomo com muito elétron e tenho um átomo com poucos elétrons na sua camada de valência. Ao aproximar esses dois tipos de materiais, a prata e o alumínio, por na natureza tudo se manter o equilíbrio, o átomo de alumínio ele vai doar elétrons para o átomo do prata, para tentar se manter o equilíbrio, certo? Então, se eu tenho um átomo de maior potencial e um átomo de menor potencial, se eu juntar esses dois materiais, se eu encostar, o que tem mais elétrons vai doar para o que tem menos elétrons. Bateria, pilhas, são fontes de energia, são fontes de tensão. E o princípio de funcionamento desses equipamentos é a geração de uma tensão elétrica através de uma diferença de potencial. Tenho aí uma pilha de 1,5 volts, ou seja, entre um polo e outro ele tem uma diferença de potencial de 1,5 volts. Eu tenho também uma bateria de 9 volts, porque existe uma diferença de potencial entre um polo e outro de 9 volts. Eu tenho também uma bateria de 12 volts, que é a mais comum, que é utilizada em carro e moto, que até mesmo você já deve conhecer. Eu tenho uma ilustração que mostra como é sua característica construtiva. Todas essas baterias seguem o mesmo princípio. No centro há um separador, de um lado há um polo positivo e um lado há um polo negativo. O que isso quer dizer? Que um lado do material, ou seja, no meu exemplo de cobre, eu tenho excesso de elétrons, e no outro lado do material, que no caso aqui seria o alumínio, eu tenho falta de elétrons. Se eu juntar essas duas extremidades, né, a do cobre com do alumínio, tende-se ao equilíbrio, então vai ter um deslocamento de elétrons por causa de uma diferença de potencial. Mas o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o deslocamento de elétrons em um material. Então vamos voltar um pouco aqui. Tensão elétrica é ela que é responsável por impulsionar. Existe uma força através da diferença de potencial capaz de fazer esse deslocamento de elétrons em um material condutor. Mas esse deslocamento de elétrons só vai ocorrer quando eu tiver um caminho, ou seja, quando eu tiver um circuito fechado. Está conseguindo compreender, né? Então vamos para o nosso próximo exemplo. Eu tenho essa representação de um circuito elétrico, certo? Eu tenho aqui uma bateria, certo? Eu tenho aqui um fio condutor, eu tenho aqui uma chave liga e desliga, tudo bem? Esse é o princípio de um circuito elétrico. Nessa bateria existe uma diferença de potencial, ou seja, de um lado da bateria
está cheio de elétron, do outro lado da bateria está faltando elétron. Já que tudo na natureza se mantém em equilíbrio, o que é que acontece se eu fechar essa chave? Os elétrons que estavam em um polo da bateria tendem a se deslocar até o outro polo da bateria, ou seja, onde eu tenho excesso de elétrons, vai se deslocar para onde está faltando elétron, até se manter o equilíbrio. Quando a bateria se mantém ao equilíbrio, passa a estar descarregada, porque eu não tenho mais diferença de potencial. Se eu não tenho mais diferença de potencial, eu não tenho mais também como esses elétrons se movimentar. O movimento desses elétrons em um condutor a gente chama de corrente elétrica, certo? Então vamos de novo voltar a um exemplo bem prático, né? Vamos agora para esse próximo exemplo. Eu tenho aqui um circuito elétrico, onde eu tenho uma bateria com a diferença de potencial, ou seja, um lado eu tenho muito elétron, o outro lado está faltando elétron. Tem uns condutores, um fio condutor para conduzir esses elétrons, tem uma chave para ligar e desligar o circuito e tem um LED aqui para poder a gente acender esse LEDzinho. Tranquilo? Vamos lá, fazer a simulação. O que aconteceu? A partir do momento que eu fechei a chave, os elétrons começaram a se movimentar, passou pelo LED. Quando ele passa pelo filamento do LED, esse LED ele consegue converter a energia elétrica, ou seja, através do trabalho dos elétrons, ele converte a energia elétrica em uma energia luminosa, provocando o acendimento, né, o clareamento do ambiente. Beleza? Então, pois bem, quanto tempo é que esse LED vai ficar aceso? Até a bateria se equalizar, ou seja, não existir mais uma diferença de potencial. Quando os elétrons que estão em um polo, que é o polo negativo, se deslocarem e chegarem até o positivo, que é o polo que está faltando elétron, quando ele se equalizar, que ele se equilibrar, o LED vai apagar, porque não tem mais diferença de potencial. Se eu não tenho mais diferença de potencial, eu não consigo fazer com que os meus elétrons eles se desloquem, ou seja, eu não consigo ter uma corrente elétrica, ok? Acredito que até agora você conseguiu compreender um pouco sobre tensão, diferença de potencial, força que vai fazer com que os elétrons se movimentem, como também esse movimento de elétrons a gente chama de corrente elétrica. Você já está começando a entender, eu tenho certeza. Vamos para o próximo exemplo agora. Potência elétrica. O que é potência elétrica? Potência elétrica é o trabalho realizado pelos elétrons em um determinado material ou um circuito. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma diferença de potencial e eu fecho o meu circuito, eu circulo uma corrente elétrica. A partir do momento que esse movimento de elétrons, né, esse deslocamento de elétrons faz com que uma luz acenda, um ventilador ligue, uma televisão ligue, está sendo realizado um trabalho. Esse trabalho realizado a gente chamamos de potência elétrica. Potência elétrica é o trabalho realizado pelos elétrons em um determinado equipamento, em um determinado circuito, em um determinado material. Isso é potência elétrica. Vamos para o exemplo? Tenho aqui um circuito elétrico, tenho aqui uma bateria com a diferença de potencial e tenho aqui 2 ventiladores ilustrando aí o nosso circuitozinho, beleza? Então, eu tenho tensão elétrica, diferença de potencial, tenho movimento de elétrons, corrente elétrica, e tem um trabalho sendo realizado, uma conversão. Então, se eu tenho um trabalho realizado, eu tenho aí uma potência elétrica. Até aí, tudo bem, né? Mas, o que é energia elétrica? Energia elétrica é o trabalho realizado pelos elétrons igual a potência, só que na unidade do tempo. Vamos para essa ilustração. Eu tenho aí um fornecedor de energia, que é nossa pilha ou nossa bateria. Eu tenho um consumidor de energia. Quem vai ser? O nosso ventilador. Então, vamos ilustrar novamente do início. Eu tenho uma fonte de tensão. Eu tenho uma diferença de potencial. Ou seja, eu tenho uma DDP, diferença de potencial. Até aí tudo bem. Quando eu fecho o meu circuito, que eu fechei minha chave, eu provoquei um deslocamento de elétrons. Eu provoquei uma corrente elétrica. Essa corrente passa pelo meu equipamento e faz com que ele realize um trabalho. Então, aqui tem uma potência sendo utilizada. Se no meu circuito eu tenho tensão, eu tenho uma corrente de elétrons se deslocando, eu tenho um equipamento funcionando, já que eu tenho uma potência sendo utilizada nesse meu circuito, eu tenho aí uma energia sendo consumida e uma energia sendo liberada. Como assim? Vamos lá. A partir do momento que o meu circuito está funcionando, esse meu ventilador está consumindo energia da minha bateria. Ou seja, a minha bateria libera energia e meu ventilador consome energia.
e o tempo que esse equipamento passa a funcionar, a gente chama de consumo de energia, a gente chama de energia elétrica. Ou seja, temos tensão, temos deslocamento de elétrons, temos corrente, temos um trabalho sendo realizado que é a potência, e o tempo que essa potência está sendo consumida ou sendo liberada, a gente chama de energia elétrica. Vamos para outro exemplo? Resistência elétrica. Resistência elétrica é a dificuldade que os elétrons têm em se deslocar. Isso mesmo. Então imagina só, eu tenho uma fonte de tensão, eu tenho uma diferença de potencial, doido que os elétrons saiam do polo onde tem excesso de elétron e se desloquem para onde está faltando elétron. A partir do momento que eu fecho meu circuito e há um deslocamento de elétrons, esses elétrons a gente chama de corrente elétrica, e aí passa a ser realizado um trabalho onde a gente chama de potência. E o tempo que esse trabalho é realizado a gente chama de energia. Mas em todos os circuitos existe algo que a gente chama de resistência elétrica. Essa resistência se dá ao próprio condutor, essa resistência se dá a um LED, ao próprio equipamento que está integrado no meu circuito. Todo circuito elétrico existe uma resistência ali empregada. Vamos para esse exemplo. Eu tenho uma pilha, tenho uma chave que liga e desliga o circuito, a chave está ligada, tem um deslocamento de elétron, ou seja, a corrente elétrica. O nosso LED está trabalhando, excedendo uma luz, então convertendo energia elétrica em energia luminosa, tem um trabalho sendo realizado, e se eu passar aí 1 hora com ele ligado, eu tenho uma energia sendo consumida ou liberada. Mas falando sobre resistência, todo equipamento ou dispositivo existe a uma resistência. E a finalidade da resistência é dificultar o deslocamento de elétrons. Mais na frente a gente vai ver alguns exemplos, aonde a gente vai ver que a partir do momento que a gente coloca uma resistência no nosso circuito elétrico, a passagem de elétron, o deslocamento de elétron diminui, dificultando assim o seu movimento, ok? Essa ilustração é muito interessante, né? A gente usa por muitos anos, já vem, né? E aí a gente ilustra a dificuldade que os elétrons têm em se deslocar por um material, a gente chama de resistência. Então eu tenho aí um volts querendo impulsionar, querendo fazer com que os elétrons eles se desloquem, né? Ou seja, a corrente elétrica, e a resistência fica dificultando esse movimento, esse deslocamento do elétron, né? Tudo bem? Vamos resumir novamente. Tensão elétrica é a força capaz de deslocar os elétrons por um material através de uma diferença de potencial. O deslocamento desse elétron em um circuito a gente chama de corrente elétrica. A dificuldade que esses elétrons têm em se deslocar a gente chama de resistência elétrica. O trabalho realizado em um circuito a gente chama de potência. O tempo que é fornecido ou liberado de potência a gente chama de energia, ok? Chegamos a mais um final da aula de eletricidade básica, onde falamos sobre as grandezas elétricas. Espero que tenham gostado. Nos veremos na próxima aula. Tchau!